Bom dia, amigos. Hoje eu vou falar sobre um tema que sempre levantou bastante polêmica, muita discussão, tanto no meio espírita quanto no meio espiritualista de um modo geral. É um verdadeiro calcanhar de Aquiles, podemos dizer assim, dos espiritualistas de um modo geral, e aí se incluem os espíritas, porque são todos espiritualistas, acreditam no espírito, na imortalidade da alma, na sobrevivência da alma, são todos espiritualistas, como eu também sou, sem rótulo, universalista, espiritualista, certo? E esse tema, sobre o qual eu já escrevi um capítulo do meu livro Sanacão, Mestre no Além, no segundo volume, esse tema é a questão de comer carne, comer ou não comer carne. Eu aqui não vou colocar nenhuma posição polêmica, radical, não vou tentar convencer de nada, não vou tentar impor nada, impor nenhuma ideia, e espero que vocês cheguem comigo até o final do vídeo para entender as coisas relacionadas à carne, da maneira como eu vejo, e não é apenas uma opinião minha, não vou colocar apenas uma opinião minha, mas um conhecimento adquirido ao longo de 30 e tantos anos, quase 40 anos já, em livros, muitos livros espíritas, espiritualistas, contatos com médicos desencarnados com quem trabalhei ao longo dos anos, trabalho até hoje. Então, todo esse conhecimento aqui sintetizado dentro da minha cabeça, da minha mente, gera uma série de conhecimentos, uma série de ideias, e é sobre essas coisas que eu vou falar para vocês agora. Inicialmente, eu quero dizer, como eu relato em alguns livros meus, e quem me conhece já sabe disso, eu me tornei vegetariano, hoje eu não sou vegetariano, não estou vegetariano, mas eu me tornei vegetariano radical, extremamente vegetariano e naturalista quando eu tinha 19 anos, chegando aos 20 anos, em 1978. Por que eu me tornei vegetariano naquela época? Aí eu vou chegar às 3 razões pelas quais eu cheguei ao vegetarianismo e depois de um tempo a um regime, a uma dieta lacto-ovo-vegetariana, e vou dizer por quê. Naquela época, antes de me tornar vegetariano, porque a decisão de deixar mesmo de comer carne, ela surgiu na minha mente de uma forma muito forte, depois de eu ler o livro Hatha Yoga, do Yogi Ramacharaka, que eu já falei em diversos vídeos. Antes de eu ler esse livro, que foi que disparou realmente a vontade de deixar de comer carne, eu tinha lido já um livro emprestado de uma tia minha, era A Vida de Buda. Um livrão grosso, A Vida de Buda. A primeira vez, o primeiro contato que eu tive com Buda. A vida de Buda, por que que ele largou a mulher e filho, era um príncipe, por que que ele largou aquilo tudo, aquela vida de nobreza, para trocar por uma vida de mendicância nas florestas, lá do Nepal, da Índia, e se tornar um iluminado que se tornou, principalmente para uma boa parte dos orientais. Eu, depois de ler esse livro, peguei, absorvi as ideias de Buda com relação à compaixão. Era uma questão de compaixão para com todos os seres vivos. Seres vivos não somos apenas nós, seres humanos, não é isso? Vegetais e animais também são seres vivos. Bactérias, vírus, também são seres vivos. Então a ideia de Buda, que eu comecei a pegar ali aos 19 anos, era a ideia de compaixão para com todos os seres vivos. E eu absorvi essa ideia, eu comprei essa ideia. Logo em seguida, talvez alguns meses logo depois, não lembro exatamente quanto tempo, isso tem 30 e tantos anos, eu encontrei o livro Hatha Yoga do Yogi Ramacharaka, e com as ideias dele todas, eu acabei realmente decidindo deixar de comer carne. Então naquela época, em 78, eu cortei totalmente os alimentos de origem animal. Não apenas deixei de comer carnes aí de um modo geral, porque muita gente fala assim, você come carne? Ah não, eu não como carne, eu como peixe, frango. Carne é
tudo. Tudo que é animal, todos os seres vivos que você mata, come ou compra já morto, embaladinho no supermercado, um animal, seja um camarão, um peixe, um siri, uma ostra, tudo é animal. Tá? Então eu deixei de comer carnes de um modo geral, deixei de comer animais mortos, também não comer animais vivos, tem aquela piadinha, você, né? Eu não como seres vivos, eu mato antes de comer, não tem essa piadinha já muito antiga, lá do início do meu vegetarianismo. Eu então não deixei de, não só de comer carnes, de comer animais mortos, mas também deixei de me alimentar de alimentos derivados de animais. Então eu deixei de tomar leite, aí os derivados do leite, manteiga, queijo, de um modo geral, essas coisas todas. Não comia ovo, era um vegetariano radical. Depois de um tempo isso foi mudando. Mas então, um dos motivos que me levaram ao vegetarianismo naquela época, e é uma das razões pelas quais algumas pessoas no mundo não comem carne, uma das razões, são três. Eu vou falar sobre as três. A primeira que eu quero colocar é a razão de compaixão para com todos os seres vivos. É considerar que ele é um ser vivo, um camarão, um peixe, um porco, um boi, a galinha, não importa qual seja o animal, né, do reino animal, um ser do reino animal, ele é também um ser vivo, ele é também um ser espiritual em evolução, ele é também uma criatura de Deus, ele também é uma expressão de Deus que está evoluindo como nós, um pouco mais atrás na caminhada evolutiva, nós estamos mais na frente em relação ao boi, ao porco, ao peixe, a uma bactéria, mas são todos seres vivos. Então essa foi uma das ordens de motivo que me levaram a deixar de comer carne, por influência muito de Buda, principalmente de Buda do budismo. Eu resolvi deixar de comer carne por essa questão, compaixão com os seres vivos, não provocar sofrimento aos seres vivos. Então por isso eu deixei de comer carne lá naquela época, lá naquele início. Esse é um dos motivos, é um motivo espiritual, consciencial, que para mim esse é o mais profundo. Eu até tinha pensado, quando eu pensei em falar sobre isso, em gravar esse vídeo, eu pensei no oposto, eu ia começar a falar do mais material para outro, mas acabei, não sei porquê, estou começando a falar na ordem inversa do que eu havia pensado. Não sei se tem alguém aqui me inspirando nesse sentido. Então, o motivo mais profundo, que é um motivo que eu considero consciencial, uma consciência maior de respeito à vida, de respeito ao ser vivo, que me levou a deixar de comer carne, foi esse. Respeito ao ser vivo, respeito à vida, ao direito à vida. Ah, mas você poderia dizer, mas na natureza, uns comem os outros, uns devoram os outros, é verdade. Há seres que são vegetarianos, herbívoros, cavalo, boi, porco, elefante, e há animais carnívoros, os felinos todos, leão, onça, tigre, né? A hiena e tantos outros que são carnívoros. Então há seres herbívoros e carnívoros, desde lá do tempo dos dinossauros tinha os herbívoros e tinha os carnívoros. Na natureza uns devoram os outros, tem peixe que é herbívoro e tem um peixe lá maior que tem dente que devora o peixinho herbívoro. Na natureza isso é normal, é comum e tudo é expressão de Deus. Tudo é manifestação de Deus. Tudo está dentro de Deus, como diria Paulo de Tarso, né? Em Deus eu existo, em Deus eu me movimento. Nós todos somos parte de Deus, somos manifestação de Deus, estamos dentro de Deus, não há nada fora de Deus. Deus não está fora de nada. Tudo está dentro de tudo e tudo é um. Somos todos um, não é isso? Então esse é o primeiro motivo que eu considero o mais elevado, que é o motivo consciencial. Quando nós despertamos a consciência, a compaixão bem mais elevada que nos leva a não comer o ser vivo, a não matar. Mesmo que na natureza você não vai comer a galinha. Se você soltar a galinha, vem lá uma raposa e come a galinha, isso faz parte da natureza. Isso é uma decisão, é uma coisa da ordem natural das coisas. Mas você tem um outro nível de consciência, você já evoluiu, expandiu mais a consciência e você não se sente mais à vontade, você já não se sente bem comendo um animal. Então esse é o motivo consciencial. Para mim é o motivo mais profundo. Quem já atingiu, beleza, maravilha, já expandiu, já elevou a consciência. Mas
a maioria da humanidade não chegou nesse ponto. Qual é o segundo? Vamos descendo, já que eu comecei de cima para baixo, do mais elevado, vamos chegar ao intermediário até chegar no físico, que é a ordem inversa do que eu tinha pensado em fazer, para não ficar aí meio contraditório da maneira como está me vindo à mente o tema. Então, o segundo é questão energética, fluídica, para usar uma linguagem espírita. Fluidos, energia, ectoplasma, que é uma outra linguagem, é um outro conceito que eu não sei exatamente, não lembro de ter lido em algum livro. Quem cunhou, quem criou essa expressão ectoplasma e quando exatamente? Se eu li isso há muito tempo atrás, eu não lembro mais. Mas no tempo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, essa palavra não existia. Nas obras de Allan Kardec não se fala em ectoplasma. Por isso que os espíritas mais antigos não falavam em ectoplasma. Então, ectoplasma, os espíritas pegaram mais da literatura teosófica. Tem vários livros, como o Duplo Etérico de Arthur Pauer, que fala em ectoplasma, associado ao duplo etérico, ao plano etérico, como eles falam. Tá? Então, todos nós temos mais de um corpo. Nós estamos agora encarnados, como aqui eu, temos um corpo físico. Tá? Em uma outra dimensão um pouco menos sutil do que esse corpo físico, eu tenho aquele chamado duplo etérico. Um duplo etérico. Uma réplica desse corpo feito de uma outra matéria, menos densa, mais sutil do que a matéria física, que é a matéria etérica. De uma dimensão etérica intermediária entre o plano físico e o plano astral, ou o mundo espiritual, como chamam os espíritas e espiritualistas de modo geral. Essa matéria etérica permeia tudo, envolve tudo. Tudo, objetos, coisas, seres vivos, todos têm uma contraparte etérica envolvida na parte física. Por isso é que eu tenho um duplo etérico. Os animais também têm um duplo etérico. Do peixe, do camarão, a ostra, o cavalo, o porco, o boi, a galinha, todos os seres vivos, todos os animais da natureza também têm um duplo etérico. E eles absorvem energia etérica, matéria etérica do ar, da água, do que eles comem, dos vegetais ou dos animais, como nós também, dos animais ou dos vegetais, absorvemos ectoplasma e também do ar, respirando, da água que nós bebemos. A forma de absorver a matéria etérica é a mesma para todos os seres vivos, não apenas humanos, mas também animais e vegetais. Só a forma de alimentar uns vegetais, outros animais, a planta se alimenta do nutriente da terra e gases e energia solar, e cada um forma lá um tipo de ectoplasma próprio daquele ser vivo. Então, o ectoplasma de um vegetal não é igual ao ectoplasma de um peixe, que não é igual ao ectoplasma da galinha, do boi, do ser humano. Cada um tem um ectoplasma formado a partir daquilo que ele se alimenta, a partir do seu nível consciencial, do seu nível de evolução. Então, o ectoplasma não é igual. Por isso é que nós, humanos, não podemos ou não devemos absorver o ectoplasma animal. Não é adequado. Eu trabalhei em 1985 até 88, mais ou menos, com um médico desencarnado, um espírito chamado Dr. David, uma pessoa muito legal, aprendi muito com ele, eu era uma espécie de enfermeiro dele, assessorava, assistia a ele como enfermeiro em procedimentos cirúrgicos, cirurgias espirituais que ele fazia, inclusive usando faca, introduzindo faca no corpo, sem sair sangue, nunca ninguém se machucou, nunca ninguém se feriu, ajudou muita gente a melhorar de problemas de saúde. E eu aprendi com o Dr. David, ele dizia que alimentos gordurosos e de energia concentrada entopem os canais de energia, nunca esqueci que ele falava isso. E também dizia que o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano. Então, quando nós absorvemos carnes, de um modo geral, lá do peixe, do camarão, dos seres marinhos, que são menos evoluídos, a não ser um golfinho, uma baleia, que estão na escala evolutiva bem maior em termos de inteligência, de consciência, do que outros peixinhos, camarão, uma ostra, que estão muito na frente do reino vegetal, e o homem está acima de todos esses, vegetais e animais. Mas quando nós absorvemos carnes, de modo geral, corpos dos seres animais que foram mortos, nós estamos ali absorvendo um ectoplasma que não é igual ao nosso ectoplasma humano.
E esse ectoplasma animal, ele se choca com o nosso ectoplasma humano. Então, quanto mais carne nós comermos, mais ectoplasma animal estará ali envolvendo o nosso corpo etérico, estará ali no nosso campo energético, dentro da nossa aura, nosso campo áurico, e esse ectoplasma estará ali e o nosso corpo etérico fazendo um grande esforço para digerir, porque é uma espécie de digestão também, fará um grande esforço para tentar digerir esse ectoplasma animal. Tá? Então, o ectoplasma animal entra em choque com o ectoplasma humano, ele demora muito mais tempo para ser absorvido pelo duplo etérico e isso acaba obstruindo canais de energia, os nadis, os meridianos de energia. Então, em termos de saúde energética, comer carne não é uma coisa saudável. E isso é interessante, a gente pensa assim, mas e algum espírito já falou isso? Algum autor espiritual? Tem livros espíritas, espiritualistas recomendando não comer carne? Tem, e vários. Vou citar apenas 2 ligeiramente. As obras de André Luiz, para quem conhece, psicografadas por Chico Xavier e Valdo Vieira, na época, os 2 médios, em vários desses livros, eles falam na questão da carne. Mas um, sobretudo, que é nos domínios da mediunidade, salvo engano, nos domínios da mediunidade, onde André Luiz vai, quando André Luiz vai, ele relata, né, que ele vai à reunião mediúnica, reunião de intercâmbio mediúnico, vai a trabalho de materialização. Ele fala, porque é uma orientação dada ali naquele ambiente pelos espíritos que trabalham nas mediúnicas, os espíritos desencarnados que trabalham na mediúnica e com esse trabalho todo, eles recomendam que os médios não ingiram nenhuma carne, não comam carne nenhuma naquele dia do trabalho. No dia do trabalho mediúnico, a orientação é que os médicos não comam. Por quê? Fisicamente, a digestão da carne, de um modo geral, quanto mais evoluído o ser, uma carne de boi demora muito mais tempo para ser digerida no organismo do que a galinha e do que o peixe. Então existem carnes e carnes cuja digestão demora mais ou menos. Quanto mais carne vermelha de boi, de porco, o médium ingerir, ou a pessoa que vai trabalhar num trabalho de cura, num trabalho de mediúnico, de modo geral, aquela carne, em termos físicos, vai demorar muito mais tempo digerindo, o estômago vai estar mais cheio, o intestino mais cheio, e o ectoplasma mais denso desse animal estará ali envolvendo aquilo. E aquilo tudo, esse ectoplasma mais denso, vai atrapalhar o trabalho mediúnico. Isso você pode ler nos domínios da mediunidade e outros livros dessa série de André Luiz, que começa com o Nosso Lar. Certo? Ramatiz, no livro Fisiologia da Alma, que eu também li há muitos anos atrás, é outro que também fala da questão da carne, da energia da carne, a energia mais densa, ou se usar uma linguagem espírita, os fluidos mais densos da carne, que os fluidos, em última análise, são ectoplasma. Na obra de Allan Kardec, no tempo de Allan Kardec, os espíritos não falam ectoplasma, Kardec não fala ectoplasma em nenhuma de suas obras, dos seus 5 livros, começando com o livro dos espíritos, nenhum fala ectoplasma, fala em fluidos, tudo é fluido. Do fluido cósmico universal até o fluido mais denso, usado para materialização, ele fala apenas em fluidos. E o ectoplasma, onde se encaixa nisso? O ectoplasma, numa linguagem espírita, numa linguagem kardecista, são os fluidos. O ectoplasma são os fluidos, certo? São esses fluidos que são manipulados seja nas reuniões mediúnicas, no trabalho de materialização, de transporte. É o ectoplasma mais denso, que serve para efeitos físicos. O ectoplasma menos denso vai servir para os trabalhos de cura, na transmissão de energia pela imposição das mãos. Então Ramatiz também fala nessa questão da carne. E Ramatiz fala uma coisa interessante nesse livro, Fisiologia da Alma. Ele diz que se cada ser humano tiver que matar um animal para comer, pouca gente no mundo comeria carne. Isso mostra como a maioria de nós, seres humanos, já temos um certo grau de consciência que nós não conseguimos mais pegar uma galinha, cortar o pescoço e matar. Pegar um porco, enfiar uma faca no coração e matar. Pegar um boi, enfiar uma faca aqui no cerebelo e matar. A maioria de nós não consegue.
Mesmo quem não é espiritualista, pegue uma galinha, olha, pegue uma faca, uma galinha, mate aí para você comer. A pessoa não mata, a maioria não consegue, a maioria não consegue. Mas a gente vai ao mercado, compra prontinho, embaladinho, é um pedaço lá de carne e a pessoa nem associa o pedaço de carne com um ser vivo. Um dia viveu, teve filhote, né? Também tinha os momentos de alegria. A gente não pensa nisso. Então, Ramatiz também trabalha essa questão no livro Fisiologia da Alma. Vários espíritos com quem eu trabalhei ao longo desses 30 e tantos anos falam nessa questão de ectoplasma. Então, esse é o segundo motivo. O primeiro, colocando de cima para baixo. Consciencial, respeito à vida, respeito ao ser vivo, ao direito de vida, compaixão para com todos os seres vivos, que é a ideia lá de Buda, 500 anos antes de Cristo, muito antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo. Buda já falava na compaixão. Compaixão com os seres vivos. Por isso que os budistas deixaram de comer carne lá com Buda. Um verdadeiro budista não come nenhum animal. Um verdadeiro budista não come. Porque a ideia de Buda é exatamente essa, ter compaixão para com todos os seres vivos. Tá? Então, o primeiro motivo é esse, consciencial, compaixão com os seres vivos. Segundo motivo, questão dos fluidos densos, do ectoplasma, dessa energia semimaterial, que é a matéria etérica, que é mais densa ou menos densa. O nosso ectoplasma não é igual ao ectoplasma do animal. O ectoplasma do vegetal, ele é muito mais sutil, ele está muito mais longe de nós na escala evolutiva, está bem antes do animal, ele não entra em choque com o nosso ectoplasma. Ele é um ectoplasma muito mais simples. Os vegetais são muito mais facilmente digeríveis fisicamente, quimicamente no organismo do que o ectoplasma animal. Então, comer vegetais não nos faz nenhum mal, não obstrui canais energéticos, nadis, meridianos de energia. Por isso a alimentação vegetariana, ou pelo menos lacto-vegetariana, é muito melhor do que uma alimentação de carne. Se você olhar agora do ponto de vista, segundo argumento, do ponto de vista da digestão do ectoplasma, agora não estou mais falando de consciência, estou falando da questão consciencial, do respeito à vida, da compaixão, agora estou falando em digestão do ectoplasma. O ectoplasma absorvido pelo corpo etérico, pelo duplo etérico. Tá? Segunda ordem de motivo. E a terceira ordem, agora mais material, mais física, mais química. Eu pretendia começar por aí, mas acabou sendo invertido. O mais material agora, mais físico. Agora aí a gente entra na medicina, na nutrição. As carnes, sobretudo as carnes, chamada carne vermelha, de boi, de porco, algumas caças, javali, a carne vermelha de modo geral. É uma carne muito mais dura, muito mais fibrosa, que é muito mais difícil de nosso organismo digerir, tem muito mais colesterol do que a carne branca, frango, peixe. Né? É muito mais difícil a digestão. O organismo gasta, consome muito mais energia para digerir a carne vermelha do que a carne branca, como o frango, o pato, o coelho, né? E aí o peixe, que já é a carne branca, a digestão é muito mais fácil do que a carne vermelha. Então, a carne que é mais difícil de ser digerida pelo organismo é a carne vermelha, a carne de boi. A carne muito gordurosa, tem muito colesterol que vai obstruir, agora eu não estou falando mais de nadir e meridiano, vai obstruir as artérias, vai provocar infarto, arteriosclerose, né? E uma série de problemas físicos. O colesterol, o mau colesterol, faz um mal enorme, mata milhões de pessoas no mundo. Está na carne vermelha, é isso? E a carne frango, principalmente um frango caipira, um frango criado solto na natureza, principalmente, que ele não ingere nada químico, ele não está vivenciando aquele estresse dentro de uma granja, né? Preso num espaço mínimo, apertadinho, só comer, um frango solto na natureza, ele não tem aquele mesmo nível de estresse. Então a carne dele, apesar de ser um pouco mais dura, mas é uma carne diferente. Tá? A carne do frango é de muito mais fácil digestão, estou falando físico-químico. É de muito mais fácil digestão a carne de frango, a aves de modo geral, do que a carne vermelha, do boi, do porco, lá do javali, etc. Né? Carne de cobra, de jacaré, as pessoas também comem essas coisas. Então peixe, em termos de digestão, é muito melhor você comer o peixe do que comer frango.
E é melhor comer frango do que comer carne vermelha. Então, de todas as carnes, carne vermelha, alguma carne branca, tipo frango, animal terrestre, e você partir para os seres marítimos, principalmente o peixe, que tem uma carne muito mais mole, muito menos fibrosa, a digestão é mais fácil, mais rápida, o cozimento é mais rápido. Então, em termos de, pensando na saúde física, apenas física, esqueça duplo etérico, esqueça a consciência. Você pensar apenas em termos físicos, comer peixe é muito melhor para a saúde do que comer galinha. Comer galinha ainda é melhor do que comer carne vermelha. Então, as piores carnes são as carnes vermelhas. São mais duras, são de muito mais difícil de digestão, demora mais para digerir. O ectoplasma entra muito mais em choque com o nosso duplo etérico do que o ectoplasma da galinha e do que o ectoplasma lá dos peixes. Tá? Então, se a gente fosse pensar assim, olha, eu não quero deixar de comer carne, eu não consigo deixar de comer carne, carne genericamente falando, lato sensu, de modo geral, tá? Esquecendo carne branca, vermelha. Eu não consigo deixar totalmente de comer carne, mas eu quero comer uma que seja melhor. Eu ainda vou estar matando ou comprando um ser que foi morto, para que eu me alimente, mas eu quero uma que seja mais saudável, de mais rápida digestão, que tenha um ectoplasma que entre menos em choque com o meu ectoplasma, com o meu duplo etérico. Qual seria melhor? Peixe, os seres marinhos, principalmente o peixe. Por que o peixe? O peixe é a carne menos fibrosa, a digestão é muito mais rápida, aqueles peixes têm ômega 3, tem uma série de coisas que são saudáveis para o organismo humano, em termos de carne, pensando em algum tipo de carne. Os peixes são os melhores. Camarão tem muito colesterol. Você comer camarão com casca, aquilo é de uma digestão demoradíssima. O organismo não vai absorver aquela casca do camarão, né? Vai acabar eliminando. Então é um desgaste orgânico, químico, digestivo desnecessário. O peixe é o ideal. O peixe é o ideal. Mas comer um camarão uma vez por semana também não vai provocar nenhum mal 2 vezes por semana. Mas o peixe é o ideal. Depois do peixe, se eu quero comer seres também terrestres, mas a carne branca, frango. Frango é muito melhor do que comer carne de boi e carne de porco. Carne de boi e de porco deveria ser a última. Ou se eu não consigo deixar totalmente, comer menos. 1, 2 vezes por semana e pouquinho, só para satisfazer o seu apetite, se você ainda tem apego, ainda tem essa necessidade que não é física, não é química, é psicológica e cultural. Não é? A gente pensa assim, alguns médicos, cientistas da área de nutrição, já li muito sobre isso, muito, já estudei muito questão da alimentação, já passei por várias dietas diferentes, do vegetarianismo mais radical a dieta com muita carne. Já passei por, acho que todas as dietas praticamente eu experimentei, eu fui meu próprio laboratório experimental. Então a gente vai ver nutricionistas, cientistas dessa área de alimentação, de nutrição, você encontra desde aqueles que sustentam que nós precisamos da proteína animal, precisamos, o organismo não vive sem a proteína animal, não vive sem a carne e tal. Bom, tem muita gente que não come carne nenhuma do nascimento até a morte. Exemplo, os hindus, que não são apenas indianos, não podemos confundir hindus com indianos. Hindus é a religião hindu, é a maior parte da população da Índia. Mais de 80% da população da Índia é hindu de religião. Fora os hindus que vivem fora da Índia. Hoje deve estar em torno de 1,3 bilhão ou mais de hindus no mundo. Os hindus não comem nenhum animal, não comem carne branca, né? Eles não comem nenhuma carne, nenhum animal, nenhum ser vivo no mundo animal. Hindu, quase 1,4 bilhão por aí, eles não comem nunca, do nascimento até a morte, eles nunca comem nenhum animal. E a população cresce, 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 e tem muita gente inteligente, tem cientistas de montão, professores, estudiosos, inteligentíssimos ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, nas universidades, que são indianos hindus, que nunca comeram carne na vida, nunca provaram nenhum tipo de carne de animal na vida. São saudáveis, inteligentes, isso prova de que nós não precisamos, biologicamente, quimicamente, a proteína animal, nós não precisamos de carne. Tá, mas os hindus são totalmente vegetarianos? Não, eles não são totalmente vegetarianos, eles não comem carne nenhuma, mas eles usam leite,
manteiga. Então, os hindus, eu não tenho certeza se comem ovos. Ou eles são lacto-vegetarianos ou são lacto-ovo-vegetarianos. Eles não matam seres vivos, não matam nenhum ser vivo para comer. Mas se alimentam, a vaca lá é sagrada, mas bebe o leite, do leite você faz manteiga, você faz queijo, você faz iogurte, tá? Então você pode viver ovo lacto-vegetariano? Pode. Eu levei muitos anos na vida com essa dieta ovo lacto-vegetariano, sem sentir falta de nenhuma carne e muito bem de saúde, obrigado, muito bem de saúde, sem comer nenhuma carne. Os hindus não comem nenhuma carne a vida inteira. É uma questão da religião deles, é uma coisa que vem lá de trás, de milhares de anos atrás, em algum momento, alguma coisa criou essa ideia de não comer carne, não come nenhuma carne. Por isso os animais na Índia não têm medo das pessoas. Você vai no zoológico, como eu estive na Índia em 94, esquilos, macacos soltos correm, passam pelo nosso pé correndo, não tem medo das pessoas, porque as pessoas não fazem mal aos animais, não comem os animais. Essa relação com os animais é totalmente diferente da nossa. Se nós chegarmos em uma pequena floresta dentro de nossa cidade, tiver um mico, um saguim, quando ele se aproximar, ele corre, ele foge. Eles têm medo dos seres humanos. Por quê? Porque os seres humanos comem os animais. De alguma forma, os animais sentem a energia, o ectoplasma, esses fluidos animais envoltos nas pessoas que comem algum tipo de carne, de animal. Então, são 3 ordens de motivos, de razões para não se comer carne. Agora eu vou de baixo para cima. Questão física, química. Uma dieta vegetariana ou ovo-lacto-vegetariana é muito melhor do que uma dieta com carnes. Seja em termos de digestão, de não obstruir as artérias, uma série de doenças causadas pelo consumo, principalmente o consumo exagerado de carnes, sobretudo as carnes vermelhas. Né? Então, não comer carne, ter uma dieta ovo-lacto-vegetariana é muito melhor para a saúde, olhando apenas fisicamente, do que uma dieta com carnes. Essa é uma razão. Em termos de ectoplasma, segundo motivo, em termos de ectoplasma, como nós já falamos, o alimento vegetal tem um ectoplasma que não vai entrar em choque, por isso não vai produzir desequilíbrios, desajustes, doenças no nosso corpo, nem físico, nem energético, um duplo etérico, não vai provocar nenhum bloqueio nos canais de energia, nos meridianos, nos nadis. Tá? A se alimentar do vegetal é muito melhor em termos de energia, de ectoplasma, de fluidos. Então, seria o melhor alimento animal, se vai comer carne alguma. A carne branca, peixe sobretudo. E depois do peixe, depois dos seres marinhos, a carne branca, o frango, é muito melhor do que a vermelha. Não só para a digestão, para a química, como também energeticamente, fluidicamente e em termos de ectoplasma, também é melhor comer o frango, que a carne é muito mais fácil de digerir, cozinha mais rápido, mais fácil, desfia muito mais. Você pega uma carne desfiada de frango e você vê que ela é muito menos fibrosa, você mastiga ela muito mais facilmente do que uma carne de boi, do que um bife de boi, certo? E a vermelha, a digestão é muito mais difícil, tem colesterol, tem uma série de coisas, sem pensar que os animais criados em cativeiro, muitos tomam vacinas, hormônios para crescer rápido, um monte de coisa química, tóxica para os animais e para nós quando nós ingerimos essas carnes. Então, também nessa questão, se você come um peixe que foi pego na natureza, pescado lá em alto mar, ele não foi criado em cativeiro, ele não tomou nada, vacina, hormônio, nada. Então a carne do peixe é uma carne totalmente natural. O boi criado em cativeiro, a galinha criada em cativeiro é diferente. Já toma algumas coisas para crescer rápido, para desenvolver rápido, né? O crescimento mais rápido, para ser abatido mais rápido. Ainda tem essa questão das coisas químicas que vão acabar intoxicando o nosso corpo físico. Então a carne branca, energeticamente, em termos de ectoplasma, é muito melhor o frango do que a carne vermelha. O peixe melhor ainda do que o frango e do que a carne vermelha, é lógico. Então são 3 ordens de motivos. Vamos pensar agora em termos de
Projeção astral, o que isso tem a ver com projeção astral? Já que eu tenho falado tanto de projeção astral, escrevo sobre projeção astral, já gravei vários vídeos falando de várias questões envolvidas com a projeção astral. Quem come carne pode fazer projeção astral? Pode desenvolver a saída astral de forma consciente? Claro que pode. Eu já saí muitas vezes consciente, já tive experiências fantásticas, maravilhosas fora do corpo, depois de ter comido carne, depois de ter tomado uma taça de vinho, ter tomado café, ter comido peixe, tarde da noite, e aí lá para as 5 horas da manhã que eu consegui dormir depois de digerir aquilo tudo, aquele horror pesado no estômago, depois de digerir tudo, tive experiência fantástica, como aquela experiência que eu já relatei em um vídeo de sair da Terra projetado lá com meu filho. Eu tinha comido essas coisas todas na época, muitos anos atrás. Então, não impede. Não impede. Agora, se você de noite come algum tipo de carne, e quanto mais densa, carne vermelha principalmente, de difícil digestão, você comer de noite, muito mais tempo vai demorar para o organismo digerir a carne, tá? Para que você consiga realmente entrar no relaxamento profundo, porque está com plena digestão, o estômago cheio, leva horas digerindo, para você conseguir se preparar para sair do corpo consciente. Você acaba dormindo, aquele estômago muito cheio vai provocar um sono maior, um torpor mental, porque o sangue vai todo ali para o estômago, intestino, para a digestão, a energia vai toda para o estômago, digestão, e você apaga e não consegue sair consciente com o estômago cheio de carne, de álcool e outras coisas mais pesadas, que são muito ativantes da atividade cerebral. Então, se você come carne, algum tipo de carne, de noite, evite de todo jeito. Evite de todo jeito. Nenhuma carne, nem peixe. De noite, você vai comer no almoço, tá, tudo bem. Mas de noite, não coma nenhuma carne. Não coma nenhuma carne. De noite, uma sopa, um pão integral, uma fruta, coisas leves, uma massa, só coisa leve. Nada de carne, nada animal, de difícil digestão, ectoplasma denso, de noite para tentar sair do corpo. Agora, você faz isso, mesmo comendo carne, você consegue sair do corpo? Consegue. Consegue desenvolver a projeção consciente? Consegue sim. Tem muitos projetores aí famosos que dizem que comem carne. Pelo menos carne branca, frango, peixe, eu conheço vários, não vou aqui citar nomes, é uma questão individual, particular de cada um, tá? E conseguem fazer a projeção astral consciente, tá? Consegue sair. Agora, uma outra questão que eu fico pensando. Pela experiência que eu tenho com vários tipos de dieta, com vários tipos de alimentação e fazendo projeção, comendo carne, sem comer carne, vegetariano, etc. Tive projeção em todas as fases, com todos os tipos de dieta. A minha experiência de experimentar dietas realmente é muito vasta. Aí eu penso o seguinte, sair do corpo é possível? É possível, comendo carne. Agora, e depois fora do corpo? De que forma a dieta, de que forma o fato de você comer ou não comer carne pode afetar o nível da sua experiência fora do corpo? De que forma pode afetar? Eu tenho percebido ao longo do tempo o seguinte, eu posso comer carne no almoço, de noite uma alimentação mais leve, tá, e saio do corpo consciente. Tá? Estou envolvido com ectoplasma animal que está ali, que não foi totalmente digerido, se eu estou comendo carne todo dia, qualquer que seja o tipo. A vermelha é pior do que o frango, que é pior do que o peixe, tá? Mas alguma carne eu ingeri, aquilo está lá, levou um tempo para digerir a parte química, física da carne, daquele corpo animal. O ectoplasma também vai levar um tempo maior ou menor para digerir, a depender do animal, do nível evolutivo do animal, mas eu vou estar envolvido com aquele ectoplasma animal, que não é bom para o meu duplo etérico, não é bom para mim. Se eu saio do corpo, vou ser levado para um trabalho espiritual, de socorro, de ajuda, que os nossos mentores, nossos amparadores, muitas vezes nos levam fora do corpo para participar de algum trabalho no plano espiritual, doação de energia. Eles vão levar a gente para um trabalho desse de cura, um trabalho de auxílio energético do ectoplasma, mas se eles estão percebendo que nós estamos cheios de ectoplasma animal, agarrado na nossa aura, no nosso campo energético, nosso campo vibracional, está ali cheio de ectoplasma animal, que não vai servir para aquele espírito desencarnado, para aquele trabalho energético, de recomposição energética, de socorro espiritual, no plano astral, lá embaixo no umbral. Eles vão levar a gente? Não. Se a gente está cheio de ectoplasma animal,
Não vão levar. Se levar, vão usar muito pouco, vão estar um trabalho muito grande de limpeza para afastar esse ectoplasma animal, tentar purificar o máximo possível a nossa aura, o nosso campo energético desse ectoplasma animal, desse fluido animalizado, desse fluido animal denso. Vão ter um trabalho muito grande para limpar o nosso corpo astral, que já leva, normalmente, nós levamos parte do ectoplasma, do duplo etérico, quando nós saímos do corpo. Consciente ou não, nós levamos parte desse duplo etérico, parte do ectoplasma vai conosco, né? Levamos o ectoplasma nosso próprio, produzido pelas nossas próprias células, como eu falo em 2 vídeos que eu trato do duplo etérico, do ectoplasma, levamos nosso próprio ectoplasma, produzido pela matéria etérica que nós absorvemos, que nossas células digerem e transformam nisso que é chamado de ectoplasma. E também levamos, quando saímos do corpo, esse ectoplasma animal que nós absorvemos pela alimentação animal, pelas carnes, de modo geral, da branca à vermelha. Nós também levamos. O ectoplasma animal vai servir para um trabalho do socorro espiritual? Não, não vai servir. Vai ter que ser feito um trabalho de limpeza. Então, nossos amparadores, nossos mentores vão ter um trabalho grande de nos limpar para que nós sejamos úteis desse trabalho de socorro espiritual fora do corpo. Se ele encontra alguém que está buscando a projeção astral, procurando sair consciente, que está se disponibilizando para o trabalho de socorro, se colocando à disposição. Se ele encontra um que tem uma alimentação mais saudável, com menos carne, um lactoro vegetariano, ele vai dar preferência a quem? A um carnívoro, ou que bebe, ou que fuma, o ectoplasma, o duplo etérico todo contaminado, com a energia difícil de ser processada, com os canais de energia todo obstruídos. Ele vai levar esse ou vai levar um outro que tem um duplo etérico mais saudável, o corpo físico mais saudável, a energia mais saudável? Eu acho que os mentores vão escolher aquele que tem o duplo etérico mais saudável, que tem menos ectoplasma animal acoplado ali na sua aura, no seu campo áurico, no seu duplo etérico. Claro, isso é só, estou falando da questão de energia, há outras questões conscienciais, do equilíbrio emocional, psíquico. Claro que tudo isso também vai ter uma grande influência, tem uma grande importância esse equilíbrio. Agora, se há 2, mesmo nível de equilíbrio emocional, psíquico, mas quando você desce para o duplo etérico, para o físico, um bebe, fuma, come muita carne, o outro não bebe e não fuma, ou come pouquíssima carne, ou não come carne nenhuma, ou se ele come uma carne branca no almoço, mas de noite uma alimentação leve vegetariana, não come carne nenhuma, qual é que os mentores vão dar preferência? É claro que é esse que não come carne, por causa do ectoplasma, que não vai ter utilidade nenhuma no trabalho de socorro espiritual. Então nós estamos vendo aí uma série de razões para, se nós quisermos ser úteis, o mais úteis possível, fora do corpo, quando sairmos do corpo, consciente ou não, se quisermos ser mais úteis nesses trabalhos de socorro espiritual, não comer carne é o ideal. Agora, se quisermos comer algum tipo de carne, não conseguimos nos libertar desse hábito milenar, cultural, de comer carne, que se evite qualquer carne, qualquer alimento animal à noite. À noite, pelo menos à noite. Se quer melhorar essa questão da carne, ter uma digestão mais rápida, mais fácil, um ectoplasma menos denso, coma carne branca. Coma carne branca, peixe ou frango. O ideal é o peixe, como eu já falei. Tudo isso vai ter uma repercussão no nível da sua experiência fora do corpo. Tudo isso vai ter uma repercussão, vai ter uma relevância na experiência fora do corpo. Como eu disse, sai do corpo consciente, é possível comendo carne? Pode. Bebendo? Pode. Fumando? Pode. Tem gente que tem experiência fora do corpo, às vezes sai consciente, espontaneamente, ingerindo tudo isso, muita coisa tóxica. Ingerindo muita coisa tóxica. Agora, e o nível da experiência? E a utilidade que ele vai ter fora do corpo para os mentores levarem para um trabalho de socorro espiritual, de ajuda espiritual? Isso aí, a questão de comer carne, a questão dos fluidos do ectoplasma tem sim uma relevância muito grande. Então, se é só sair do corpo e ficar por aqui, na dimensão física, olhando as coisas materiais, e só ver a casa, vai ali na rua e vou por cima da cidade, se é só isso que você quer, você pode fazer isso, comendo carne, bebendo um pouquinho de vez em quando, pode fazer tudo isso.
É uma escolha sua, é uma escolha sua. Ninguém impõe nada, é uma decisão de cada um, é pessoal, é particular, é íntima. E ninguém tem nada a ver com a sua decisão, uma decisão sua. Agora, você quer sair do corpo, e por exemplo, uma outra coisa, você quer sair do corpo e você quer ser levado por seus amparadores, seus mentores, que são espíritos bem mais elevados que você. Você quer ser levado para conhecer cidades espirituais, dimensões bem mais elevadas, muito mais sutis, cheio de ectoplasma animal das carnes, ali preso ao duplo etérico e preso no corpo astral, no corpo espiritual, no perispírito, você não vai subir de jeito nenhum. Porque você vai estar com o corpo espiritual, o corpo astral, denso, cheio de ectoplasma. Você não sobe, você sofre uma atração gravitacional muito maior do centro da Terra, porque o corpo espiritual, o duplo etérico, tudo isso também sofre uma atração gravitacional. Claro que num grau diferente da atração gravitacional do corpo físico, do que é material para nós nessa dimensão física, mas sofre também uma atração gravitacional. Os planos, os mundos, as dimensões bem mais sutis, os planos, plano astral superior, lá para o mental, você tem que ter um corpo muito mais sutil, muito mais sutil. Você não sobe, você não consegue subir para as dimensões mais elevadas, aquelas cidades, aquelas colônias mais elevadas no mundo espiritual, se você está cheio de ectoplasma animal. Não sobe, não vai, ninguém vai conseguir levar você, não consegue. Então, coisas que eu descrevo na minha obra Sanacão, Mestre no Além, primeiro volume principalmente, no terceiro volume também, eu consegui, durante um período da minha vida, ser levado para lugares fantásticos, maravilhosos, um pouco mais acima, não só as experiências aqui no plano físico, descer a umbral, que qualquer um pode, mas consegui subir um pouquinho mais, eu consegui ser levado pelo meu mestre, Sanacão, para algumas cidades maravilhosas lá em cima, porque além de trabalhar muito o meu equilíbrio, o meu autodomínio mental, psíquico, o equilíbrio emocional, a compaixão com todos os seres vivos, eu não fazia mal a ninguém, a minha mudança mental e emocional foi muito grande. Além disso tudo, eu não estava envolvido com nenhum ectoplasma animal. Então, na época que eu fui vegetariano, foi a época que eu consegui ser levado para as dimensões mais elevadas, mais elevadas. E o ovo lácteo vegetariano, eu conseguia subir um pouquinho mais, mas não tanto quanto na época que eu fui vegetariano. E comendo carne, todo tipo de carne, de vez em quando bebendo, saía do corpo? Também saía do corpo, mas ficava muito mais próximo da dimensão física. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu ficava só em contato com aqui a dimensão física, essa dimensão etérica, mais próxima que é o físico, ou descia também, podia descer para um umbral, podia fazer algumas coisas lá para baixo, porque lá embaixo muita gente usa também o ectoplasma para várias coisas, mas o ectoplasma animal não nos ajuda em nada, não é útil para nada, para nós os seres humanos. Então, colocando assim em termos ideais, na minha ótica hoje, tudo que eu aprendi, livros em contatos com os espíritos mais elevados do que eu, tudo que eu aprendi, para sintetizar, o ideal seria não comer nenhum alimento de origem animal. Bom, esse é o ideal. E um pouquinho abaixo do ideal, não comer nenhum animal. Ovo lácteo vegetariano. Vai comer ovo de codorna, ovo de galinha, ovo de pato, leite, iogurte, manteiga, queijo, como os hindus, 1.400.000.000, se não for mais, no mundo, mais milhões e milhões de budistas, algumas igrejas cristãs também que não comem nenhuma carne. Talvez seja aí uns 3 bilhões ou mais, quase a metade da população do planeta não come nenhuma carne. Tem saúde, vive de uma forma normal, saudável, sem comer nenhuma carne. Então, é preciso comer carne? Nós precisamos comer carne? Precisamos em termos físicos, químicos? Não, não precisamos. Comer ou não comer é muito mais uma questão de apego ao paladar, ao cheiro, que é uma coisa milenar, cultural. O hindu, ele já nasce ali sem nunca ver o animal na mesa, para ele é natural não comer, ele não sente falta. Mas nós ocidentais, desde pequenininho, começou a crescer dente, carne. Depois de uma certa idade você começa a despertar para a espiritualidade, você deixar de comer carne é muito mais difícil, porque você se apega, se habitua com o cheiro, com o paladar,
né? Aquelas carnes temperadas, aí bota ali na sua frente, a tentação é grande, porque você tem um apego que está na cabeça muito forte. Mas no final das contas, tudo é uma questão de escolha, de decisão e ter motivos. Se você tem motivos, se você já tem um grau de consciência maior, se você tem razões, motivos, objetivos outros, que você, observando tudo isso que eu falei, decida não comer carne, ser ovo lacto vegetariano, ou pelo menos comer só carne branca e de noite não comer carne, isso já vai fazer um bem enorme para você, vai fazer um bem enorme para a natureza, para os seres vivos, porque muito menos serão mortos porque a gente coma. Claro que uns vão comer os outros, mas eles estão lá no nível deles. O animal, a vida selvagem é um comendo o outro. E nós somos selvagens, nós ainda somos selvagens, né? Pelo menos a metade da humanidade, né? Muito selvagem. Ainda estamos nesse nível daqui de baixo do plano físico de uns devorando os outros. Uns devorando os outros. Assim como os animais na selva, nós também, nós somos muito selvagens. Ainda devoramos nossos irmãos animais por uma necessidade muito mais de apego. Não por uma necessidade física, química, energética. Nós não temos ainda uma grande consciência espiritual, mas a depender do que nós queremos fazer com a nossa vida, a depender do que nós queremos fazer fora do corpo com a projeção astral, é uma decisão nossa, é uma decisão sua, só sua. Ninguém tem nada a ver com isso, é uma decisão sua. Comer só carne branca, não comer carne nenhuma, ser ovo lacto vegetariano, ser totalmente vegetariano, é uma escolha sua. Ninguém tem nada a ver com isso. Não se deixe influenciar por ninguém. Escolha, decida, pense, reflita. Se você achar que é bom, deixe de comer carne, ou coma só carne branca, coma só no almoço, não coma de noite para tentar de noite sair do corpo consciente e por aí vai. É uma decisão. Tudo na vida são escolhas. E nós temos que evoluir, temos que crescer espiritualmente, crescer consciencialmente para fazermos boas escolhas para a nossa vida, fazermos boas escolhas para o mundo, para a humanidade, não só para a humanidade, para todo o planeta, para toda a natureza, para todos os seres vivos. Vou ficando por aqui, eu acho que já coloquei bastante material para reflexão, sem aqui ter o desejo, a intenção de impor, convencer, dizer que é o certo que é errado, não, nada disso. Só finalizando, Hitler era vegetariano. Hitler era vegetariano. Para a humanidade, ele fez um grande mal, um enorme mal. Mas ele foi bom para o reino animal, comia nenhum animal. O reino animal ele foi bom. Ele tinha uma cadelinha, pastor alemão, e ele era muito carinhoso com ela. Ele amava a cachorrinha dele e não comia nenhum animal. Mas para a humanidade ele foi terrível. Aí mostra a relatividade das coisas. Jesus foi uma pessoa magnífica, maravilhosa para a humanidade, um ser humano fantástico. Pelo menos peixe ele comia. Jesus comia peixe, está lá nos evangelhos. Até depois da ressurreição, né? Até depois da morte, da ressurreição, se foi física, se foi materializado, é uma questão de cada um acreditar no que quiser, mas mesmo depois da ressurreição, os evangelhos mostram Jesus comendo peixe. Jesus comendo peixe. Jesus comia peixe, que é um animal, é um ser vivo. E Hitler era vegetariano. Qual dos dois foi melhor para a humanidade? Qual dos dois era mais evoluído? Então isso é muito relativo. Agora, se pensarmos em sermos úteis fora do corpo, com a projeção astral, participar de trabalhos, é uma reflexão para cada um. Deixo esse material para cada um pensar, muito discernimento, muita calma, e cada um que faça a sua escolha. E ninguém tem nada a ver com a sua escolha. Muita paz.